Punytirtham Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam Então, estes 84 asanas, que são os yogasanas fundamentais, são 84 maneiras de transformar o corpo em uma passagem. Na verdade, não é necessário que todo mundo faça os 84 asanas. Se as pessoas fizerem um, isso é suficiente. Normalmente, os Hatha Yogis sérios que adotaram Hatha Yoga como seu caminho para a libertação, praticam apenas um asana, somente um asana. É difícil para uma mente pensadora entender por que alguém passaria sua vida inteira tentando se sentar de uma determinada maneira. Porém, se você aprender a se sentar corretamente, se você simplesmente aprender a manter o seu corpo da forma correta, você é capaz de saber internamente. Como isso é possível? Como é possível que ao sentar-se você consiga saber tudo aquilo que você é capaz de saber? Se você tem uma televisão em casa, a televisão é apenas uma caixa com um tanto de eletrônica dentro dela, mas ela se torna um mundo em si mesma. O mundo inteiro pode ser transmitido para esse lugar, que nós chamamos de televisão, ou para essa caixa que chamamos de televisão, simplesmente porque existe um modo de recepção. Se você ajustar a antena corretamente, se ela estiver devidamente ajustada, então o mundo inteiro fluirá para dentro da sua casa, ou para dentro dessa caixa. Se ela não estiver ajustada corretamente, é o mesmo instrumento, ela tem tudo, mas não pode fazer nada. É assim que o ser humano é. Um ser humano individual é quem ele é somente por causa daquilo que ele percebe. Somente por causa daquilo que ele ou ela percebe é que um ser humano individual se torna quem quer que seja. Neste momento, você é quem é somente por causa de tudo aquilo que você percebeu na sua vida até agora. E você será quem será somente por causa daquilo que você perceber no futuro. Tudo aquilo que você percebe é o que faz você ser tudo aquilo que você é hoje. Portanto, todo o sistema do yoga está apenas interessado em aperfeiçoar a percepção. Assim, se você mantém a postura correta, se o seu alinhamento está correto, e se ele corresponde ao alinhamento cósmico de alguma maneira, aos 84 alinhamentos, se alguém começa a praticar essas 84 posturas, ou mesmo domina uma única postura e aborda as 83 restantes por meio dessa, então é possível conhecer tudo o que aconteceu na criação até este momento, porque a memória dela está bem aqui, dentro do seu sistema. Digamos que, de uma maneira codificada, isso pode ser ativado e acionado se tocar outra dimensão fora de você. Então os asanas são meios poderosos, os yogasanas são meios poderosos para se conectar. Eu não quero que você esqueça o que yoga significa. Yoga significa união. União significa que dois se tornaram um. Dois é simplesmente isso. Existem apenas dois na existência, você e o resto da existência. No resto da existência, você pode identificar este aqui, aquele ali, aquele lá, mas essencialmente existem apenas dois, você e o resto da existência, porque existem apenas duas dimensões de experiência dentro de você.
Você não sabe o que está para cima e para baixo neste cosmos. Você não sabe o que está para frente e para trás neste cosmos. Você não sabe coisa alguma. Essas são todas coisas que nós inventamos por conveniência. A única realidade experiencial é que existe algo chamado exterior e existe algo chamado interior. Portanto, estas são as duas dimensões da experiência, interior e exterior. Então, yoga significa fazer a união entre essas dimensões, de dentro e fora. Você e o resto, você e o outro. Quando não existe você e o outro, existe apenas você e você. Isso é yoga. Portanto, os asanas são uma manifestação física do aproximar-se disso, uma forma física de aproximação dessa união suprema, porque o corpo físico é a coisa mais fácil de se trabalhar. Se você tentar fazer algo com a sua mente, ela vai fazer muitos truques, ao menos com o corpo. Você sabe se ele está fazendo isso direito ou não, se ele está cooperando ou não. Com a mente, se você a forçar demais, ela vai fazer todo tipo de truques com você. Ela vai fazer você acreditar em todo tipo de coisa e vai abandonar você no dia seguinte. Mas com o corpo não é assim. Ele é um fator confiável. Se você trabalhar com ele de uma forma sensata, os yogasanas definitivamente o conduzirão para a possibilidade de uma união suprema. Enquanto isso, ao começar a praticar as posturas, antes que todo esse alinhamento com o Supremo aconteça, ocorre um alinhamento interior que naturalmente alcançará uma química de saúde, alegria e bem-aventurança, e acima de tudo, equilíbrio. O equilíbrio é algo que as sociedades modernas têm ignorado e por isso elas estão pagando um preço enorme hoje em dia. Seja qual for a sua inteligência, seja qual for a sua competência, educação e qualificações, se você não possuir o equilíbrio necessário, você não terá sucesso, você não irá muito longe em sua vida. Portanto, a coisa mais importante para as pessoas que estão buscando ser bem-sucedidas, quer estejam trabalhando no setor corporativo, ou sejam políticos ou militares, ou estejam em qualquer outro setor, a coisa mais importante é o equilíbrio. Somente se você tiver um equilíbrio que não seja perturbado por situações externas, é que você será capaz de fazer uso da competência e inteligência que você carrega dentro de você. Caso contrário, as qualidades mais maravilhosas que alguém possa ter serão todas desperdiçadas simplesmente por causa da falta de equilíbrio. E Hatha Yoga significa equilíbrio. Yoga para exploração interior. Shambhavi Mudra. Na história da humanidade, muitos seres humanos se tornaram verdadeiramente cintilantes. Eles brilharam mais do que as estrelas no céu. Mas por que é que alguém parece ter vindo com uma enorme capacidade? E por que é que outro tem que lutar com cada pequeno aspecto da vida? Se você se considera um mecanismo, você tem um corpo e uma mente. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente, mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta. Inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas, elas ficam presas, porque não há lubrificação. Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas. Shambhavi Mudra é um processo. É como abrir uma janela, de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente, em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros 3 dedos retos, todos os 4 dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles.
segurando o mudra voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas e sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas e fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por 3 a 6 minutos. Yogarato va bhogarato va sangarato va sangavinaha yasya brahmani ramate cittam yasya brahmani ramate cittam nandati nandati nandateva nandati nandati nandateva. O seu próprio tempo, lentamente, muito lentamente, abra os olhos. O misticismo não vem do Oriente, ele vem de dentro. Antes de você atender a qualquer coisa considerada como um processo místico, é muito importante estabilizar os 5 elementos fundamentais dentro de nós. Seja lá o que você queira fazer, você deve conduzir a si mesmo. Há momentos de alegria e de clareza interior. Nesse momento, o que você decidir, mesmo que você morra, você deve seguir isso. Sempre que suas emoções sobem e descem, sua mente diz muitas coisas. Isso não é importante. Ela diz uma coisa hoje, uma coisa de manhã, outra coisa à noite. Ela diz uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Isso não tem importância. No momento de clareza, quando digo alegria, porque quando você é feliz, você não é compulsivo. Quando você está muito feliz e com clareza, nesse momento, se você olha para as coisas e vê que sim, isso é o que é mais sensato para mim, apenas faça isso, não importa se isso te faz sentir como no inferno. Não importa.
Você passa pelo inferno por 10 anos, não importa, você apenas faça isso, porque é aí que está o seu bem-estar. Quando você está em diferentes estados de compulsividade, se você tomar decisões sobre qual caminho a seguir, você estará eternamente perdido. Não é sobre o que você está fazendo. É apenas que você está fazendo isso de uma forma inabalável. Todos os dias. Você está desligado e ligado, desligado e ligado. Nada acontece. Você é apenas inabalável. Você se tornou afiado. Não importa o que seja. Se você quiser ser um açougueiro, seja um açougueiro de uma forma inabalável. As coisas se abrirão. Apenas não oscilando nem por um momento. O que você decidiu em um momento de clareza e de alegria, apenas se agarre a isso, sem oscilar nem um pouco. Ninguém pode negar isso a você. Todos os dias, quando seus pensamentos e emoções vão para um lado e para o outro, você continua mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia. Você irá em círculos, infinitamente em círculos. Porque alguém que muda de direção com muita frequência, obviamente ele não está interessado em ir a lugar nenhum, não é? Sabe, isso é que... O mundo é redondo. Então, em que direção você vai, não importa. Desde que você siga sem mudar de direção, você fará a jornada, não é? Você vai completar a jornada, não é? Se você mudar de direção, isso o colocará em um estado interminável de estar perdido, sempre perdido. Então, você quer estar lá? Esteja lá, sem problemas. Você quer estar aqui? Esteja aqui. Não vá mudando de ideia todos os dias, pela manhã de um jeito, à noite de outro jeito. Você é uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor. Quem está constantemente mudando de ideia é uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor, não é? Nesse momento você está pensando, amanhã de manhã, eu vou fazer meu yoga. Amanhã de manhã, quando o dong tocar às 5 da manhã, eu o escuto todos os dias, não sei quantos de vocês o escutam. No momento em que toca dong, talvez devêssemos bater um tambor. Então o seu corpo diz, vá para o inferno com esse yoga, tudo que eu quero é... Continua mudando, suas prioridades continuam mudando, mudando e mudando. Há outra maneira de viver. Onde as maiores alegrias que você conheceu em sua vida, os maiores prazeres que você conheceu em sua vida, vão parecer como... Você sabe? Parecerão prazeres de formiga. Esse ser é capaz disso. Quando se trata de corpo e mente, somos todos diferentemente capazes. Não há dois corpos igualmente capazes, não há duas mentes igualmente capazes. Mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. Como contê-la? Essa é toda a beleza disso. O que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado, e aquilo que está sempre em expansão, isso pode ser contido nesse ser.
sobre isso. Não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz. Isso não acontece porque você continua mudando de direção. Onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável, você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. Não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco. Os espelhos fornecem diferentes impressões de quem você é. Suponha que você sempre olhe para o seu rosto com um espelho ligeiramente distorcido. Após algum tempo, você assumirá que é assim que você parece ser. Sim ou não? Sim ou não? Você acha que é assim que você parece ser, porque todo dia você se olhou e foi assim que você se viu, e você acha que é assim que você parece ser. Então, mesmo agora, você acha que o mundo parece ser assim, simplesmente porque é assim que ele é projetado na sua mente. Se você evoluir essa mente para uma superfície mais refinada, que não exista absolutamente nenhum tipo de ondulação nela, ela é um espelho perfeitamente plano, então ela irá refletir tudo do jeito que é, porém invertido. Você sabe? No espelho, tudo é assim. Então agora, você deve ter a inteligência para corrigir isso sem distorcê-lo. Veja, a maioria das pessoas não consegue virar uma doça corretamente. Se elas tentam virar a doça, ela se transformará naquele tipo de coisa. É preciso uma certa habilidade para pegar algo assim e virar do outro lado sem distorcê-lo. Então esse é o problema com a mente. Uma coisa é que ela já é ondulada ou fragmentada, seja qual for o modo que você manteve a sua mente, mas ela é definitivamente ondulada. Você está vendo o mundo em um espelho ondulado, e ele parece ser de uma certa forma, e a maioria das pessoas nunca tentou invertê-lo, porque elas pensam que é assim que é. Quando você quer virar ele ao contrário, é preciso um certo grau de habilidade para ser capaz de inverter sem distorcê-lo. Portanto, você tem dois problemas. Um é primeiro tornar o espelho plano, para que ele fique sem distorção, e agora, uma tarefa muito maior é querer virar ao contrário, sem qualquer distorção. Então, nós ainda não abordamos isso na sua vida. Primeiro, tornar o espelho absolutamente sem distorções. Nós ainda estamos trabalhando nesse problema. Esse ar é realmente uma parte de você como vida? Aqueles que não disseram nada, nós vamos asfixiar vocês. A sua vida está espalhada por tudo aqui, não é? Isso é físico. Mesmo nesse físico, existem muitos níveis de crueza e de sutileza, não é? Existem elementos muito grosseiros nesse corpo. Existem elementos mais sutis nesse corpo. Existe o pensamento, existe a emoção, existe o ar que você respira. Em outras palavras, a vida é sempre desde um estado muito bruto a muitas sutilezas, dependendo do quanto você espalha. Esse é o tanto de sutileza que você tem na sua vida. O quão distante suas asas se estendem, esse tanto de sutileza é possível. Então agora, o que nós estamos chamando de akasha é uma dimensão sutil da vida. Se você sugar o akasha, você não poderá existir aqui. Se você sugar o ar dessa sala, você não poderá existir aqui, embora você não possa vê-lo, ainda assim ele é mais vital do que o seu cabelo, me desculpe. Porque há mais gasto, mais dinheiro é gasto em cuidados com o cabelo no planeta. Definitivamente muito mais do que em cuidados com o cérebro. Você vê onde os nossos valores estão.
Se você arrancar todos os seus cabelos, você ainda pode viver. Se eu cortar as suas orelhas, você ainda pode viver. Se eu cortar o seu nariz, você ainda pode viver. Se eu simplesmente sugar esse ar que você nem mesmo consegue ver, a maior parte do tempo você nem mesmo está consciente se ele existe ou não. Se eu sugar o ar, você não consegue viver por um momento, não é? Se nós sugarmos o Akasha, você não poderá viver por um momento. Você sabe, existe um templo no estado de Karnataka, no sul da Índia, que é chamado de Templo Annapurneshwari. Alguém de Karnataka? Você já esteve em Annapurneshwari? Então, nos fundos do templo, onde a maioria das pessoas talvez não vá, porque eu estou sempre espreitando os cantos e recantos. Os outros estão todos felizes olhando para a deusa. Existe uma inscrição em Hale Kannada, que é o antigo idioma de Canadá, que tem mais de 3.000 anos de idade. Existe uma inscrição que fala sobre como fazer o design de um avião em um templo. E eles dizem, você pode fazer desse jeito, mas se essas máquinas voarem, isso perturbará o éter do planeta. Se isso perturbar o Akasha, quando eles dizem Akasha, não pense em espaço. Eles estão dizendo que se você perturbar o Akasha, então os seres humanos não conhecerão a paz em suas vidas. Uma vez que o Akasha é perturbado, então os distúrbios psicológicos se tornarão enormes. Eu acho que nós somos a prova viva. Eu acho que existe um filme antigo de Manoj Kumar que diz Shor, aviões e você sabe o distúrbio que isso está causando e ele está alegre por sua audição ter sumido um dia. Algo assim, sim? Portanto, se nós sugarmos o Akasha, esse corpo físico não existirá por um momento. Então, quando nós dizemos Akasha, nós ainda estamos falando sobre os 5 elementos, como você mesmo mencionou na sua pergunta, que entre os 5 elementos, Akash é um deles. Então, quando nós dizemos elementos, nós não estamos falando sobre espaço vazio, nós estamos falando sobre mais uma substância, como a terra, como a água, como o ar, como o fogo. Nós estamos falando sobre mais um aspecto dos 5 elementos. Portanto, não confunda Akash com espaço vazio. Então, você não faz isso. Essencialmente, o que marido e mulher significam é porque você não está preparado, a maioria das pessoas não está. Pouquíssimas pessoas neste mundo estão preparadas para fazer desta jornada uma vida só por si mesma. Elas estão organizadas o suficiente no seu interior, totalmente. Elas nunca sentem que falta algo em suas vidas, porque elas se tornaram assim. Mas a maioria das pessoas precisa de outra pessoa para se apoiar. Seja emocionalmente, psicologicamente, existem necessidades em um ser humano. Necessidades físicas, psicológicas, emocionais, podem ser necessidades sociais, econômicas, uma variedade de necessidades. Para atender a essas necessidades, você deseja encontrar uma pessoa com a qual você possa contar, porque é muito difícil até mesmo encontrar uma pessoa com quem você possa compartilhar tudo o que você tem, seu corpo, mente, emoções e tudo mais. Então, essa é a ideia. Estruturar para que toda vez que você tiver um pouco de atrito, você não desabe. Então, uma pequena amarra para que as coisas não se desintegrem muito facilmente, certo? Nada mais. O maior erro que a humanidade cometeu foi começar a dizer que os casamentos são feitos no céu. É por isso que é uma confusão tão grande. Não, ele é feito aqui. Se você vê que os casamentos são feitos entre nós e assumimos a responsabilidade por quem somos, nós poderíamos ter feito isso funcionar. Mas a bendita coisa é feita no céu não é adequada aqui porque é uma coisa extraterrestre. Tudo está uma bagunça porque você acha que foi feito em outro lugar, por outra pessoa. Se você entender que é feito por você, para o seu bem-estar, para atender às suas necessidades, aos seus propósitos, de modo que você possa passar por essa jornada da vida com o mínimo de problemas e atrito, então você lidaria com isso de forma mais responsável, não é?
e de acordo com as necessidades contemporâneas, não como a sua avó fez o casamento dela. Você não pode fazer daquela maneira porque as expectativas e as situações se alteraram completamente. Portanto, se você segura alguém que é seu amigo e que é sua necessidade, você deve entender. Você está nesse relacionamento porque você precisa. Talvez a outra pessoa também precise, mas isso é do lado dela. No que lhe diz respeito, você fez esse relacionamento porque precisa muito dele, não é? Se você entende, você é sempre grato por isso, por alguém estar atendendo a todas as suas necessidades, você lidaria bem com isso. Você não faria disso um sofrimento, mas agora você acha que alguém precisa de você, então você vai fazer uma bagunça disso. Você entende que você precisa disso. Bem, a outra pessoa também precisa entender que ela precisa disso. Agora, existe uma coesão. Se você pensa, você precisa de mim, então eu vou explorar você, não se trata de você extrair a felicidade de alguém ou eles extraírem a felicidade de você. Se duas pessoas felizes se encontram, então pode haver algo maravilhoso acontecendo entre elas. Mas você está infeliz e acha que outra pessoa deveria ser a fonte da sua felicidade. Bem, isso se multiplicará. Nesta era materialista, o verdadeiro sentimento de amor está desaparecendo de nossas vidas. A maior parte do amor que recebemos dos outros e expressamos aos outros é superficial. Como podemos fortalecer o verdadeiro sentimento de amor na nossa própria vida e na dos outros? Esqueça os outros. Se você aprender a ser amoroso por sua própria natureza, não por conta de outra pessoa ou outra coisa. Eu sei que a pergunta vem do Facebook. Existe uma enorme possibilidade. Você pode até amar aquelas pessoas que nem sequer existem. Portanto, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade tremenda. Então, se você apenas se tornar amor, não amar alguém, então você conhecerá a natureza do amor. Se você ama alguém, isso é um acontecimento instável, porque nenhum ser humano será 100% da maneira que você deseja. Todo ser humano neste planeta irá lhe decepcionar, acredite em mim. Não porque eles farão algo errado, mas porque ninguém pode satisfazer a expectativa irreal que você tem deles. Simplesmente não é possível. Você já foi capaz de satisfazer a expectativa de alguém totalmente? Eu lhe pergunto, parcialmente, mas nunca totalmente, não é? Acredite, seja lá quem for, eu quero que você saiba, as pessoas ideais que você venera, quando Krishna estava lá, suas esposas reclamavam, certo? O amor não é um relacionamento. Um relacionamento é uma coisa diferente. O amor é uma certa doçura da sua emoção. Quer você olhe para uma árvore, ou um cachorro, ou um homem, ou uma mulher, ou uma criança, ou apenas para o céu, por que você não pode olhar para eles com amor? Porque não se trata de amar o céu, é sobre a doçura das suas emoções. Se as suas emoções são doces, seja o que for que você olhe, você verá isso de uma certa maneira. Neste momento, você tem emoções desagradáveis. Seja o que for que você olhe, você vê isso de uma maneira diferente. Então, você sempre associou o amor a alguém. Não se trata de alguém. Amor não é algo que você faz, é algo que você pode se tornar. Se você estiver disposto, você pode se tornar amor. Você pode transformar sua emoção em um espaço muito doce. Tudo bem, se você tornar seu corpo muito agradável, ele se tornará prazer. Se você se sentar aqui, pode ser um grande prazer simplesmente ficar sentado aqui respirando. Se a sua mente se torna agradável, nós dizemos que isso é alegria. Se suas emoções se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é amor. Se as suas próprias energias da vida se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é bem-aventurança, isso é êxtase. Se o seu entorno se torna agradável, nós chamamos isso de sucesso. Agora você está chamando o seu sucesso com alguém de amor. Isso é um erro. Você tem uma história de sucesso com alguém. Você está chamando isso de amor. Não, na realidade isso é sucesso, porque isso requer muito gerenciamento. Mas para você ser amoroso, não existe gerenciamento. Se você simplesmente tornar as suas emoções doces, as suas emoções são doces e é lindo ser assim. Não é sobre ninguém. Se alguém aparecer, nós podemos compartilhar isso. Se ninguém vier, você pode sentar aqui com os olhos fechados e ainda ser amoroso. Qual o problema? Não se trata de alguém. Não é uma ação. Não é algo que você faz. É algo que você pode se tornar.
especialmente aqueles que não estão com seu corpo suficientemente integrado, essas pessoas deveriam andar descalças. Os pontos chaves de seu corpo devem estar em contato com a terra. Para quem está em sadhana espiritual, particularmente nestes dias, o que está disponível no planeta é fenomenal. Namaskaram, Sadhguru. Qual é a importância de andar descalço? Além disso, haveria benefícios físicos e espirituais extra em andar descalço nos dias de Amavasya e Shivaratri? Recentemente, alguém disse isso, apenas uma semana ou 10 dias atrás. Isto foi publicado porque, você sabe, M.F. Hussein morreu. Você sabia disso? Você sabia que M.F. Hussein, o artista, morreu? Então, em uma de suas entrevistas mais recentes que ele deu para um âncora famoso ou bem conhecido neste país, Hussein morreu em Londres. Com 92 anos de idade, 92. Ele continuou bem ativo e energético até seu último dia. Então, qual é o segredo? Eu acho que essa entrevista foi feita apenas 3 meses antes de sua morte. Qual é o segredo da sua longevidade, energia e saúde? Ele disse somente 2 coisas: comer menos, andar descalço. Você sabia que isso era um problema para ele? Tinham muitas controvérsias em que não lhe era permitido entrar em certos clubes de elite descalço, mas ele sempre insistiu em andar descalço. Portanto, para ele viver uma vida longa e saudável, esta é a receita que ele deu: comer menos, andar descalço. Foi muito engraçado para mim ouvi-lo dizer isso. Atualmente, uma nova linha de calçados está ficando bem popular nos Estados Unidos, que se chama Barefoot, onde os calçados são feitos com esse, você sabe, assim como os pés, bem fino, algum tipo de material sintético especial que dá a sensação de estar andando descalço. Não dá a sensação de uma sola grossa, quase descalço. Para calçados de corrida, calçados de escalada, calçados de caminhada regular, todos os tipos são chamados de barefoot. É bom que você esteja fazendo esta pergunta justo agora. Então, qual a importância de ter os pés descalços? Especialmente aqueles que acham que não estão com seu corpo suficientemente integrado, constantemente incomodando você. Essas pessoas deveriam andar descalças. Seria bom se você pudesse rastejar, mais contato, quero dizer. Por isso você se prostra. Qual você acha que seria o propósito de dar um mergulho na piscina do templo e ir prostrar-se lá dentro? Terra, tudo no seu corpo entra em contato. Este é o significado de Sashtang, que os pontos chaves de seu corpo devem estar em contato com a terra. Para quem está em sadhana espiritual, particularmente naqueles dias, Shivaratri, Amavasya e no dia seguinte, aqueles 3 dias, o que está disponível no planeta é fenomenal. E também é uma lembrança para você intensificar seu sadhana. Naquele dia, não perder a oportunidade do que está lá. Então, naquele dia, ande descalço. Todos os dias há benefícios, mas naqueles dias há um tipo de benefício particular, que não é somente para a saúde física,
mas também para o bem-estar espiritual, também para criar o estímulo necessário no sistema para um movimento ascendente. Você não pode cortar suas pernas, então somente os sapatos. Nesses 3 dias, será bom fazer isso. Sadhguru, a próxima pergunta é de Sônia. Namaskaram, Guruji. Eu sou de Berlim. Com o aumento do silêncio lá fora, os ruídos internos estão se tornando muito barulhentos. Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno? De Berlim? Normalmente as pessoas não me chamam de Guruji, porque Guruji é um honorífico. Eu fico muito envergonhado com essas coisas. Sadhguru é uma descrição. Assim como dizer um ortopedista, ou oftalmologista, ou ginecologista, ou neurologista, da mesma maneira, Sadhguru é apenas uma descrição. Eu não me importo com a descrição porque ela significa Guru sem instrução. Ninguém vem e me confronta com as escrituras porque eles sabem de qualquer forma que eu não sei. Apenas para garantir que nós não percamos tempo tentando debater, discutir, algo sobre o qual não temos ideia e nunca nos incomodamos. Mas Guruji é um honorífico. Não faça isso comigo. Eu tenho vivido de uma certa maneira, no sentido de que eu tenho vivido de tal maneira que as pessoas ao meu redor estão sempre confusas. O que diabos ele é? É muito importante para mim, porque se eles tirarem quaisquer conclusões, então é muito difícil trabalhar com eles. Confusão significa que, pelo menos, você percebe que não sabe, o que é bom. Se alguém vier a conhecer por uma experiência muito profunda, tudo bem comigo, isso é outro estado. Mas tirar conclusões agradáveis sobre alguém não é necessário. Tirar conclusões ruins sobre alguém não é necessário. Portanto, todos os honoríficos provêm disso, que as pessoas tiram conclusões positivas sobre alguém. O valor de quem eu sou é apenas quando você simplesmente olha para mim sem conclusões. Você verá, você ficará tão completamente confuso. Você não prestou atenção suficiente a mim, porque na maioria das vezes você está sentado, me vendo sentado aqui no satsang ou nesse tipo de situação. Então você não me viu em várias situações. Se você me ver em várias situações, você ficará completamente confuso. É uma coisa muito boa. Isso significa que você é incapaz de tirar uma conclusão, porque conclusão é morte. Conclusão significa sem mais possibilidades. Se você chegar a uma conclusão sobre mim, sem saber, enquanto buscador, você chegará a uma conclusão sobre si mesmo. Isso significa que a busca acabou. Uma vez que você tirar uma conclusão, onde está a busca? Você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido. Sobre as vibrações em Berlim, bem, as vibrações externas pararam. É isso que ela está dizendo? Oh, os automóveis não estão trovejando por aí? Bem, eu também gosto de dirigir e conduzir, mas tudo bem. Talvez todo ano devemos pensar nisso, realmente, enquanto mundo, como uma geração, todo ano, 3 semanas, sem automóveis na estrada, todo mundo fica em casa. Olá? Qual o problema? Nada vai acontecer. Todos de uma vez, desliguem todas as malditas coisas no mundo. Como crianças em idade escolar tiram férias
Todos os seres humanos fazem uma pausa. Todas as outras criaturas do planeta vão celebrar. Então, se todas as máquinas em Berlim vieram a parar, os automóveis alemães não estão trovejando por aí, então agora, eu estou entendendo a pergunta? Ela está dizendo como lidar com o interior sob as vibrações internas. Como é que é? Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno, dado que o exterior ficou quieto, mas o interior ficou mais barulhento? O interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos? Nunca foi barulhento? Não existe tal coisa como ruído nessa região. É apenas que, porque você não está ocupada, você está ficando preocupada. A maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas, mas se você olhar para a vida delas, 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa. Isso é como ruminar. O que aconteceu ontem você não está mastigando. Essa facilidade não existe no seu corpo. Vacas, cabras, ovelhas, todos eles têm essa facilidade. Eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar. Tal facilidade não foi dada a você em seu corpo. Então você criou uma em sua mente. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. Tudo está contido. Você não encontrou nenhuma expressão para o seu pensamento, nenhuma expressão para a sua emoção. E essa porta foi aberta por dentro. É outra maneira de fazer isso. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer, porque se você abrir por pressão acumulada, ela se abre hoje e novamente amanhã pode simplesmente se fechar. Ou, antes que pressão suficiente se acumule e ela se abra, alguma outra coisa surta em você e você foge, sim? Porque a pressão aumenta de uma certa maneira. Se você tiver que mantê-la, você precisa, porque você não sabe o que está acontecendo, parece uma tortura, parece uma tortura de 7º grau. Se você está se submetendo a todo o processo, então, definitivamente sua mente vai perguntar, qual é o sentido de passar por essa tortura? Porque é muita tortura. Não deixar um único pensamento encontrar expressão, não deixar uma única emoção encontrar expressão, não pronunciar uma única palavra, não encontrar expressão para uma única opinião que surge na sua mente, uma única ideia que surge na sua mente. Isso vai fazer você explodir em algum momento. Se você mantiver tudo intacto, isso vai abrir, senão outra coisa vai surtar. Mas você é um pouco, sabe, você é diplomático. Você acredita no caminho do meio. O que significa que você não deseja chegar a lugar algum. Pessoas que acreditam no caminho do meio, elas determinaram que não chegariam a lugar algum em suas vidas. Caminho do meio simplesmente significa sua zona de conforto. Nem isso, nem aquilo. Ou você fica vazio, o simples poder do vácuo abrirá, ou você cria uma pressão em você que isso vai explodir. Duas maneiras de abrir. O caminho do meio significa que você é um enganador profissional. Verdade? Você é um enganador em tempo integral, não profissional. Profissional significa que eles fazem isso apenas por meio período, certo? Eles fazem isso apenas em determinados momentos do dia. Não importa por onde você vai, você faz as suas próprias coisas. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é uma maneira de não chegar a lugar nenhum e depois de algum tempo achar que isso não vai dar em lugar algum.
Agora mesmo você está andando na rua, de repente você encontra uma grande pedra. Existem apenas dois caminhos a percorrer, este caminho ou aquele caminho. Deste lado um tigre está rosnando, daquele lado tem um fogo queimando. Você pensa que a melhor coisa é o caminho do meio, isto é, ir em direção à pedra? Obviamente, isso não vai dar em lugar algum. Isso vai te proporcionar um bom exercício por algum tempo. Se você tentar ir pela pedra, é um bom exercício. Realmente vai desenvolver uns bons músculos se você escolher o caminho do meio. É só que você não vai a lugar algum. O amor não é um instrumento de conveniência, é um processo de autoaniquilação. Você está pronto para, de alguma forma, se desmoronar? Sabe, cair de amores significa que algo de você tem que cair. Portanto, precisamos entender isso. Se algo maior que você mesmo precisa acontecer com você, aquilo que você fez de si próprio, ou seja, a sua criação, deve desmoronar. Só então, algo da criação do Criador lhe tocará. Estar apaixonado significa apenas isso, que não se trata de seu pensamento e de sua emoção. Uma dimensão além de você se tornou uma parte de você. Se ela amadurecer, torna-se devoção. Se ela amadurecer ainda mais, leva à dissolução. Então, que você seja abençoado com essa possibilidade de que algo além de você lhe aconteça. A vida é um fenômeno fabuloso para aquele que sabe como conduzi-la. Aquele que sabe surfar uma onda pode ver o quão fantástica e fabulosa ela é. Aquele que não aprendeu a surfar será esmagado por ela, ameaçado por ela. Para um surfista muito bom, o seu sonho seria um tsunami. O que todo mundo acredita ser um grande perigo, ele iria gostar de surfar aquilo. Portanto, é só uma questão de habilidade e competência. É disso que se trata o sadhana espiritual. A espiritualidade não é uma deficiência, é um tremendo empoderamento. Se você fizer a quantidade certa de trabalho consigo mesmo, você poderá surfar qualquer onda da vida, seja qual for a forma em que ela venha. É o meu desejo e minha bênção que cada um de vocês se torne surfista de ondas, seja o que for que a vida atire em você. Você deve ser capaz de conduzi-la e conhecer a alegria de viver, pois esse é um período de tempo limitado. A raiva não é uma ação, é apenas uma reação. Em um estado de reação, você está naturalmente em um estado de escravidão. Nós precisamos entender isso. Quando algo que não é o mais profundo do seu ser determina o que você faz e como você é, isso é escravidão? Bem, a raiva é uma forma garantida de estar escravizado, mas muitas pessoas acham que a raiva é um tipo de empoderamento. Sim, se você tiver burros ao seu redor, você talvez tenha obtido alguns resultados com a raiva, mas se você fizer isso todos os dias, depois de algum tempo, ninguém ficará à sua volta. Quem você é inteiramente criação sua. Então, pelo menos, a maneira como você é deveria ser como você gostaria. Se você não é nem mesmo como você gostaria, por que o resto do mundo deveria suportar você? Essa única coisa você deve fazer? Essa é uma responsabilidade fundamental? E isso é algo que você merece? Que você deveria ser como você gostaria? Isso significa que, pelo menos quando você está sozinho, você está bem. Quando nós lidamos com o mundo, existem muitos desafios, mas pelo menos quando você estiver sozinho, você tem que ser um acontecimento maravilhoso. Isso é algo que você precisa fazer. É isso que significa o processo espiritual, que você se tornou como você gostaria. Bem,
Algumas pessoas vão gostar de você, outras pessoas não vão gostar de você. Mas se você não for do jeito que você gostaria, então qual é o sentido? Isso é o que karma significa, que a sua vida é criação sua. Faça com que isso aconteça, que a sua vida seja uma experiência agradável para você mesmo. Assim que isso acontecer, você verá que de alguma forma todos gostarão de você. Sempre existirão algumas pessoas que não gostam de nada. Tudo bem, é da liberdade delas fazerem isso. Porém, o mais importante é que você está acontecendo da maneira que você quer ser. Vamos fazer acontecer. Engenharia interior, eu estou lhe dizendo. Você tem que se engenhar da maneira que você quer. Do contrário, qual é o sentido de viver aqui? Você sabe, no mundo, estamos construindo infraestrutura médica de tal maneira que, hoje, todos estamos esperando que algum dia estaremos todos seriamente doentes. Não precisa ser assim. Se você mora com Narmadaji, não precisa ser assim. E não apenas ela, há muitas outras. Não é necessário que seja assim se você sabe como gerenciar os elementos, se não todos eles. É muito fácil trazer a água e o ar para o seu controle. Esses são dois elementos que são facilmente acessíveis. Se você fizer bem essa combinação e está minimamente consciente sobre o que você consome, você nunca irá ao médico. Houve um tempo, para toda a cidade costumava haver um médico e era suficiente. Hoje, toda a rua tem 5 médicos e isso não é suficiente. Isso mostra como estamos vivendo. Quando esquecemos como viver, quando não respeitamos o que faz a nossa vida, a terra em que caminhamos, o ar que respiramos, a água que bebemos, o próprio céu que nos mantém no lugar, quando não temos respeito e reverência por isso, como eles se comportam dentro de nós é muito diferente. Hoje, existem evidências científicas substanciais para mostrar que a água tem uma memória tremenda. Se você apenas gerar um pensamento olhando para a água, a estrutura molecular da água mudará. Apenas um olhar, a estrutura molecular da água mudará. Se você tocá-la, ela mudará. Como você a toca é muito importante. Então, agora, por exemplo, eles a mantêm em um recipiente de cobre, com uma flor em cima. Por quê? Esse é o Deus. Que outro Deus? Se você não bebe água por um dia, esse é o único Deus. Nenhum outro Deus, não é? Então, como você trata a água? A memória permanece por um longo período. Portanto, antes de consumi-la, ou antes dela tocar nosso corpo, como tratamos a água, muda a qualidade de tudo em nosso sistema. Essa é uma ciência que sempre soubemos. Mas hoje a ciência moderna tem feito uma enorme quantidade de experimentação sobre isso. Agora eles estão dizendo que a água é um computador líquido. O volume de memória e inteligência que ela carrega por si mesma é um computador líquido. Isso é o que eles estão dizendo, é um computador fluido. Nós sempre soubemos disso. O que é chamado de Tirt. Por conta de uma gota de água, as pessoas vão e ficam em um templo. É, porque ela tem a memória do divino. Você quer colocar isso no seu sistema. Se a divindade é poderosa e a água tocou a divindade, ela tem a memória do divino. Você quer que isso entre no seu sistema. Mas estar em um espaço puro como esse é uma bênção. Existem certas maneiras pelas quais você pode estar na água. Se alguém fizer isso, todas as doenças crônicas desaparecerão. Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. Doenças infecciosas são uma invasão externa. Outros organismos estão entrando em nosso corpo e nos perturbando. Para isso, você precisa de um médico. Você precisa de guerra, precisa bombardeá-los para fora. Guerra química, normalmente é o que estamos fazendo. Porém, mais de 70% das doenças humanas são autogeradas. Nós fabricamos isso dentro do nosso sistema. Isso é simplesmente porque
Fundamentalmente, a maneira como tratamos os elementos dentro de nós mesmos e ao nosso redor. A chamada vida moderna não tem absolutamente nenhuma reverência às substâncias que compõem nossa vida. O material gerador da vida está sendo maltratado e estamos esperando que ele se comporte bem dentro de nós e não irá. Então, estando aqui em Narmada, é a hora de trazermos de volta essa cultura, porque ela fez um círculo completo. Agora a ciência moderna está insistindo que a água, a maneira como você a trata, é a maneira como ela se comportará dentro de você. E devemos aprender a tratá-la bem, se queremos estar saudáveis, se queremos estar bem, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser prósperos. Para todas essas coisas é importante que os elementos dentro de você cooperem. Se eles não cooperarem, nada funcionará. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada. Para que isso aconteça, nós precisamos afiar um pouco as ferramentas. Sadhanapada significa... Sadhana significa ferramentas. Pada significa o período em que preparamos essas ferramentas. Que ferramentas nós temos? Bem, se você for um louco, pode ser que esteja carregando uma chave de fenda ou uma chave inglesa. Alô? Do contrário, como ser humano, a única ferramenta que você tem é o seu corpo, sua mente e suas energias. Essas são todas as ferramentas que você tem. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Aquele que não aprende a usar nem o corpo, nem a mente, nem as energias, de forma consciente e habilidosa, sempre vai pensar, o mundo é injusto, a outra pessoa tem sorte, sou mais inteligente do que ela, mas todo mundo a favorece. Você ouve essas histórias o tempo todo. Você pode ser um fracasso na sua vida, com um monte de explicações e filosofias agregadas. Ou você pode apenas ser um ser humano bem-sucedido. Essa é a única escolha. Essa é a única escolha. Quem não se dá bem consigo mesmo ou com o mundo, sempre tem reclamações. Eu me tornei assim porque meu pai não era legal comigo. Quando você é tão desagradável, como ele poderia ser legal com você? Eu não estou querendo ser maldoso com você, mas se quando jovem você era desprezível e desagradável, seu pai deve ter sido duplamente desprezível e desagradável, para a idade dele, que eu estou dizendo. Alô? Ele passou por muito mais coisas na vida do que você, não é? Alô? Talvez a vida o tenha maltratado muito mais do que a você. E ele também teve que suportar você. Uma coisa é, se você quiser fazer sadhana, se você quiser aprender a usar
essas 3 ferramentas básicas de forma eficaz em sua vida, do corpo, da mente e da energia, o mais importante de tudo que nós temos tentado imprimir dentro de você, desde o primeiro dia do Engenharia Interior, é que aconteça o que acontecer, coisas boas acontecem, coisas más acontecem, coisas lindas acontecem, coisas desagradáveis acontecem, dentro de mim, fora de mim, sou apenas eu, ok? Olá? Você corrigiu essa única coisa em você mesmo? Se faço isso, sou eu. Se não faço isso, sou eu. Você corrigiu isso? Sadhguru, nós pensamos que você iria fazer isso para a gente. Logo no começo da vida, é preciso corrigir isso, que você nunca seja o problema em sua vida. Seu corpo, sua mente e suas energias nunca são o problema. Lá fora existirão alguns problemas, mas nós podemos administrá-los se este aqui não for um problema. Quando este aqui se tornar um problema em cada situação desafiadora na sua vida, então tudo o que você fará será evitar desafios. Se você evitar os desafios, você evitará todas as possibilidades da vida. Você simplesmente se tornará um Thair Sadam. Eles estão lhe dando Thair Sadam? Espero que não. Ok. Veja, todo mundo sabe que isso causa entorpecimento. Em Tamil Nadu, na escola primária, no ensino médio, os professores sempre observam que se alguém está muito entorpecido, eles dizem: isso significa, você comeu arroz com iogurte antes de vir? Portanto, eles sabiam que isso causa entorpecimento, mas não apenas os estudantes comiam, o professor também comia. É só que há lixo suficiente em todos os lugares. Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui, com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá, onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você, dentro da geografia do seu corpo. A sujeira e perfume, qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos 8 ou 10 fossas com muita sujeira, são chamadas de fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida. Mas você não deveria cair naquele poço, você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia, porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão porque nenhum dos seus negócios estava dando certo, ninguém lhe dava um emprego, então ele decidiu
que iria roubar alguém. Por isso ele arranjou uma arma de fogo artesanal. Tarde da noite, ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá e disse: "Passa o dinheiro, ou você vai virar geografia." O atendente falou: "Bem, você quis dizer história, não é?" "Cale-se, não tente mudar de assunto." Não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você, mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso, você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade, ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua interioridade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis e você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará 5 outras pessoas que estejam de mau humor. Não. Quando você está de mau humor, você deve buscar 5 pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará 5 outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso. Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha. Não será, você sabe, perfume de jasmim na brisa da primavera, não. Será uma tarefa árdua, uma batalha, o tempo todo uma batalha. Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha, porque elas não mantêm uma disciplina fundamental sobre a geografia de seus corpos e a geografia de seus espaços psicológicos. Se essas duas coisas não forem gerenciadas, tudo será uma batalha. Agora mesmo, você afirma ser espiritual, então isso também será uma batalha. Esse é o único. Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam